Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco do FHC. O FHC é uma figura vaidosa, uma figura com pose de estadista. E eu acho que ele perdeu a grande oportunidade de ter sido elevado para a história do Brasil como o maior estadista que o país já teve. Porque, de fato, Fernando Henrique, pela sua formação, não é? Um sociólogo, professor de Sorbonne, professor nos Estados Unidos, pela experiência que teve como senador, como presidente da República, etc. Tal. O Fernando Henrique tinha toda a possibilidade de ser considerado o maior estadista do país, ou o único estadista do país, principalmente porque quem tem um olho na terra de cegos é rei. Só que o olho do Fernando Henrique, ele é enviesado para a esquerda e muito vaidoso, tá certo? O Fernando Henrique, no seu primeiro período de governo, fez um excelente primeiro governo. Fez as reformas que eram necessárias, acabou com a inflação e realmente preparou o Brasil para começar um desenvolvimento sustentável, seu primeiro período de governo. E aquilo lhe subiu a cabeça. Ele aceitou que o seu mandato fosse expandido de 4 para 8 anos. E, na realidade, isso é um golpe. Um golpe que ele estava no auge da popularidade e aproveitou-se para fazer um plebiscito e expandir seu período. Ora, o Fernando Henrique poderia muito bem, se o estadista ele fosse, estender o período que era necessário. Eu acho que esse período é necessário, um período maior do que 4 anos, para que um governo implante todas as suas ideias e todas as suas estratégias para o desenvolvimento de um país. Mas ele poderia muito bem dizer: olha, isso aí é para o próximo presidente do país. O próximo presidente do país passará a ter 8 anos de mandato. Se ele assim o fizesse, naquela época, ele poderia eleger facilmente o Zé Serra. Zé Serra tinha um prestígio muito grande pelos trabalhos que estava desenvolvendo, pela capacidade de trabalho que ele tem. Então poderia ser facilmente eleito presidente da República e levaria 8 anos. Ao terminar os seus 8 anos, haveria uma eleição novamente e passaria para o Fernando Henrique. Fernando Henrique ficaria mais 8 anos. E com isso, sabe o que aconteceria? O Lula e a Dilma jamais teriam sido presidente do Brasil. Essa mácula, essa imagem negativa, esse desastre, este caos que o Brasil está vivendo hoje, eu atribuo a essa atitude do Fernando Henrique. Porque se o Fernando Henrique tivesse aceitado a expansão do seu mandato, elegido o Serra, o Lula jamais seria presidente do país. E, obviamente, a Dilma e o Temer jamais estariam na condição que está, e o país não seria o caos. Estaríamos vivendo uma outra situação que não essa de caos que nós estamos vivendo. Então ele perdeu essa grande oportunidade. Outra coisa muito importante que a gente precisa perceber, né? A vaidade do seu Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi um mentor, era um comunista, era um esquerdista, e mentor desse pessoal todo, Chico Buarque, Lula, ele era o grande mentor desse pessoal. Então o Fernando Henrique esperava que, ao Lula ser eleito, né, ele disse isso com toda clareza. Ele disse: olha, eu tenho um orgulho de passar o poder para o Lula, porque com isso o Brasil mostra ao mundo que uma pessoa que vem de baixo, da classe mais baixa social, pode ser presidente do Brasil. Isso não tem o menor sentido.
A pessoa para vir de baixo, para ser presidente do Brasil, como qualquer outra pessoa, tanto faz de baixo como de cima, tem que estar preparado, tem que ter capacidade, tem que ter formação educacional, tem que ter experiência profissional, tem que ter, enfim, conhecimento, saber como conduzir um país. Não é o caso do senhor Lula. Vê de baixo, mas como? Totalmente despreparado, nenhuma formação educacional, não gosta de ler, nenhuma experiência profissional que o indicasse a ser presidente da República. E foi um absurdo. E deu no que tinha que dar. Isto, na verdade, foi o que o senhor Fernando Henrique talvez tenha, né, seja essa a mágoa que ele tem do Lula. Que o Lula nunca o convidou para um cafezinho e nunca o colocou, nunca o consultou a respeito das suas políticas para o desenvolvimento do país, para governar o país. É isso talvez a maior mágoa que ele tem do Lula. Foi o maior erro político de UFHC. Se ele naquela época aceitasse a expansão do mandato e dissesse que o novo presidente iria assumir já com o mandato estendido, e não ele. Ele poderia ter conduzido, ser presidente do país por 12 anos, não somente 8 como ele foi. Porque ele passava para o José Serra depois de 4 anos, José Serra faria 8 anos, depois José Serra, quase que obviamente, iria passar o governo novamente para o Fernando Henrique. E aí ele ficaria mais 8 anos. E isso nós não teríamos nunca, esta bagunça que aconteceu, porque o Lula, a Dilma e o Temer jamais ocupariam a posição que ocuparam. Meus amigos, olha só, eu vou falar mais um pouco, mas na parte 2. Não deixe de ver a parte 2, que será a final, sobre o que eu tenho a dizer a respeito de Fernando Henrique Cardoso. Evidentemente as eleições estão se aproximando e eu estou querendo com isso contribuir para que as pessoas saibam quem são esses políticos, tenham conhecimento a respeito deles e possam votar tranquilamente com a consciência e ajudar ao país a votar a rota do crescimento, do desenvolvimento e encontrar com o seu futuro. Muito obrigado e não deixe de ver a parte 2. Muito obrigado, Álvaro.